Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje quero falar com meus irmãos, e minhas irmãs aí, e trazer uma palavra abençoada em Mateus, capítulo 24, para a glória de Deus, Estou aqui com a minha palavra de Deus aqui na mão, e vamos falar com Deus para que Ele possa tomar a direção e falar conosco, amém, meus irmãos? Graças a Deus estamos aqui no ambiente de trabalho, E sempre a gente aproveita aí para trazer uma palavra, Querido e amado Deus, Deus amado e Deus querido, Pai, toma a direção desta palavra, Pai, faça-se presente, sinta-se louvado, engrandecido, exaltado e magnificado no nosso meio. Que o Senhor venha abrir o coração desta pessoa, deste homem, desta mulher, desta jovem, desta criança, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai. Louvado seja Deus para todo sempre e graças a Deus, Em Mateus, capítulo 24, está o sermão profético das dores, Aleluia, glórias a Deus. Saindo do templo, Jesus ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhes mostrar a estrutura do templo. E ele lhes disse: Vede tudo isto, em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim dos tempos. No versos 4, Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 4, ele diz: Jesus lhe respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvires de guerras e rumores de guerra, vede, não se assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, não são princípio das dores. E então sereis atribulado e vos matarão. Sereis odiado de todos os povos por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E este o evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as gerações, e então virá o fim. Portanto, todo virde que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Está no lugar santo. Quem lê, entenda. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado da casa não descerá para retirar coisa alguma dela. Aleluia, glórias a Deus, E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e ai das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por amor dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E então, se alguém disser, aqui está o Cristo, e ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Se, pois, vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis,
Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Meus irmãos e minhas irmãs, nós percebemos nessas palavras que Jesus, ele está nos dizendo, ele está mandando nós chamando-nos atenção que o Filho do Homem, ele está vindo aí, e ele está vindo buscar um povo lavado e remido, né? Nos últimos dias, isso que Jesus falou, que o amor de muitos se esfriariam. O amor, ele já está frio há muito tempo, pois nos últimos dias o filho mata o pai mata o filho mata a mãe mata o filho, e é assim. As pessoas não perdoam mais por simples palavra, simples acontecimento que a pessoa erre, a pessoa tira a vida do outro, sem mais nem menos, não dando valor. A palavra de Deus diz que nem todo ouro do mundo, nem toda prata do mundo tem o valor de uma alma. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Você percebe que o amor, ele esfriou de tal maneira que a pessoa, ela não consegue perdoar uma vez só. Meus irmãos, hoje, você olhando, analisando, e quem tem discernimento, você vê quem é cristão, quem não é cristão. Há muitas pessoas que estão nos caminhos, estão indo para a igreja, mas não se converteram. Elas continuam errando, continuam pecando. Agora há pouco, um filho meu foi assaltado e eu fiz o comentário para algumas pessoas. E ali pessoa dentro da igreja falou assim: mas por que você não foi lá e matou esse rapaz? Por que você não matou ele? Era para ter matado e tal. Depois eu falei de novo: agora há pouco foi um ali roubar, rapaz, pro lado de tal canto, e foi lá e mataram ele. E essa pessoa ficou glorificando: beleza, que bom, um a menos, que beleza, aí sim, viu? Essa pessoa nunca mais ele vai roubar no inferno. Então a pessoa da igreja falou isso, e muito me entristeceu, e eu repreendi ele. Eu falei: rapaz, tu não sabe que a Bíblia diz que a luta não é contra a carne e contra o sangue? Essa pessoa, ela foi roubar e ela morreu porque ela estava possuída. O espírito de morte habitou nela. O espírito de morte projetou a morte no coração dele. Incentivou para que ele fosse roubar, e nada mais, nada menos. O espírito de morte já estava nessa junção, esse ligamento, para tirar a vida dele. Usou um policial lá, e esse policial disse que ele foi roubar um policial, e o policial matou essa pessoa. Muitas das vezes, tenho muita família policial, amo o trabalho policial, amo os policiais, mas também amo os irmãos e irmãs, enfim. Porque eu sei que o que está nessas pessoas é a força do mal. A Bíblia diz que o inimigo, ele veio para matar, destruir e roubar. Quando Satanás foi banido para a terra, para as profundezas, desceu, quando Jesus expulsou ele do paraíso, não só Satanás desceu, mas juntamente com ele todos os anjos que se rebelaram contra Deus, aqueles que se rebelaram, que foi para o lado de Satanás. E cada um desses demônios, cada um desse espírito, cada um desse demônio tem uma carga, ele tem o trabalho dele para fazer. Uns atormentam o casal, uns atormentam o jovem, uns faz a pessoa se prostituir, espírito da pombagira. Tem o espírito de morte, é o que faz até, por exemplo, ele faz com que uma pessoa se apaixone por outra, cria uma paixão ali, aquele mel todo entre na vida dos dois. Depois ele mesmo cria uma dissensão, por isso que a gente tudo tem que orar a Deus. Cria uma dissensão, cria brigas, cria traições entre eles, para que as pessoas criem o desejo de suicídio e tirem a própria vida. É o espírito, o demônio que faz a pessoa tirar a própria vida. Tem o espírito que se alimenta da própria masturbação. Tem o espírito que ele entra junto com a pombagira, entra no homem e na mulher e coloca os desejos horripilantes, desejos flexíveis, desejos que os nervos ficam à flor da pele para a pessoa entrar e se masturbar. Quando o homem ou a mulher se masturbam, automaticamente o demônio, esse demônio que se alimenta da masturbação, eles geram demônios, eles ficam, porque não tem demônio fêmea e machos, vamos dizer assim, entre eles produz, através do pecado do homem e da mulher, quando se masturbam, eles geram más demônios,
para ficares grávidos ali. Tem deles que a carga dele é o quê? Vai lá e entra na vida da família, um irmão contra outro. Tem um que é reuniões bagunçosas, reuniões no inferno. Vai lá e entra na vida daquela pessoa. Vai lá, entra no meio do casamento para atormentar eles dois lá, para eles brigar. Vai lá e coloca na cabeça do jovem, entra na mente do jovem, maquina o mal no coração dele. Coloca para que ele se sentir dependente das drogas. E aquelas pessoas, e vai viciando os jovens e as jovens nas drogas. Para quando chegar o dia eles começarem a roubarem, ele começar a chegar até o ponto de ou ter uma overdose, morrer ali, ou tirar a própria vida, ou matar porque foi roubar. Então é um espírito da morte que habita nas cabeças dos jovens, que faz roubar, no caso desse jovem. Então a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então a pessoa tem que entender, o lado carnal não vai entender, mas o lado espiritual é que o jovem, o homem e a mulher estavam possuídos ali para praticar o mal. Então os demônios entram na mente de um jovem, de um rapaz, de uma moça, do seja lá que for, para ir fazer um assalto. E lá ele projeta tudo, o espírito de morte vai habitar numa pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um recado para meus irmãos e irmãs policiais. Faça o máximo que puder para não tirar uma vida. Por favor, meus irmãos. Às vezes você se sente no poder de, não, eu sou policial, eu sou um policial, e está com arma na mão e tira a vida da pessoa sem mais nem menos. Mas isso é o lado carnal. Mas eu vou falar bem de pertinho, meu irmão. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que assassino não herdará o reino de Deus. Vocês poderiam examinar mais. Eu não quero dizer que eu estou dando valor. Eu não estou dando valor e nem apoiando o ladrão, até porque o meu filho foi assaltado agora há pouco e eu já fui assaltado. Já peguei pessoas me roubando e deixei levar. Não é que eu quero ser o bonzinho e não é que eu quero ser, porque eu tenho que olhar para Jesus. Que a Bíblia diz que todo o ouro do mundo e toda a prata do mundo, toda a riqueza do mundo não tem um valor de uma alma. E quando eu morrer, eu vou levar nada, meus irmãos, dessa terra para outra? Não. Então a pessoa, quando ela sai de casa, ela já sai com o inimigo, já maquina o mal dentro dela. Ela já diz, não, hoje qualquer vacilo, se eu puder, eu mato um, eu tiro a vida de um. Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, tanto meus irmãos errados, como meus irmãos da lei, que eu amo os policiais, eu oro pelos policiais todos os dias. Oro para que Deus livre eles, saiam para o trabalho e voltem em segurança. E oro para que eles façam de tudo para que não tirem tantas vidas. E oro para os irmãos errados, para as fracções, para que eles venham se converter. Porque eles estão nada mais e nada menos aprisionados, eles estão algemados pelas correntes do mal, pelos inimigos. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, destruir e roubar. Ele habita no coração, ele maquina o mal no coração. Por que é que o pai mata o filho e o filho mata o pai? Porque eles estão possuídos, eles estão cheios de legiões. O espírito de morte habita neles, eles querem matar ou tirar a própria vida. E o amor sai. Quando o amor sai, só entra ódio no coração, ódio e rancor. A Bíblia diz que o mau pensamento procede do coração. Então, faça o máximo que puder para não tirar a vida. Porque, por exemplo, agora esse rapazinho, que lamentavelmente, por forças menores, pelo inimigo trabalhar na mente dele, ele foi assaltar. E foi assaltar logo quem? Um policial. O policial ele não vai pensar naquele momento e dar um tiro na perna dele para que ele seja preso e que ele vá pelos dias ficar sofrendo. Mas se ele ficar internado, eles podem se redimirem, alguém pode pregar o evangelho para eles, ele pode se redimir, se arrepender e ser salvo. E para a igreja se arrepender do pecado. Eles podem ter uma oportunidade. Se a pessoa tirar na perna ou no braço, faça o máximo para não tirar essas vidas. Porque no decorrer das vidas, se eles ficarem vivos, eles podem se arrepender do mau caminho. Que diferença tem do ladrão que foi roubar e da pessoa que matou? Não tem pecadinho nem pecadão. Ele pecou porque foi roubar e você pecou por ter tirado a vida dele. Porque os acertos de conta vão vir. Quem planta, colhe. E mesmo porque a Bíblia diz assim, Deus fala, a justiça cabe a mim. Então quando eu faço justiça com as próprias mãos, quando eu tiro uma vida de uma pessoa, embora ela não é inocente, que é aquele que derrama sangue inocente. Mas quando eu tiro uma vida de uma pessoa, eu tenho ali a vida de alguém nas minhas mãos. Eu tenho sangue derramado nas minhas mãos. E vai chegar o dia que eu vou pagar por aquele delito.
eu vou pagar pelo aquele crime. Quem planta, colhe. E quando você tira uma vida de uma pessoa, você antecipou. Meus irmãos, entendam o que eu estou falando, eu não apoio o erro jamais. Tive uma boa educação. Eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade. 7 anos de idade eu limpava mato, eu plantava roça, eu plantava banana, eu plantava cana, eu plantava bananeira, eu plantava cajueiro, eu plantava coloral, que é açafrão, os estados chamam urucu. Eu fiz cavoaria. Eu trabalhei desde os 7 anos de idade. Eu com 8 anos de idade eu já fiz minha primeira farinhada. Meu pai me deu uma boa educação. Nunca roubei, nunca matei, nem me passa pela cabeça. Não é porque hoje eu sou cristão que pela infinita e grande misericórdia de Deus, a graça de Deus me alcançou. Eu pude aceitar o Senhor Jesus e meditar na palavra dele e distinguir, ter discernimento o que é errado e o que é certo. A Bíblia diz que e conhecereis a verdade vos libertará. Então eu tenho que ler a Bíblia para meditar. Porque se eu achar que matar, tirar a vida de uma pessoa é o certo, não é o certo para Jesus. Quantas pessoas fizeram mal a Deus, a Jesus? Jesus tirou a vida dessas pessoas? Não. Muito pelo contrário, Jesus amou o ladrão, Jesus amou o assassino, Jesus amou essas pessoas de tal maneira. Então, quando você tira a vida de uma pessoa, ela não estava digna nem preparada para morrer, ela não estava nos caminhos do Senhor. Então, quando você tira o fôlego de vida de uma pessoa, você mata ela, o fôlego de vida dela sai, o corpo vai para o cemitério ser enterrado. Mas a alma dela, ela está digna? Ela se arrependeu para ir para os seios de Abraão, para ir para o céu? Não, ela vai para o inferno. Então, meus irmãos, é uma alma perdida que você mandou para o inferno. Saiba, meu irmão, saiba você, minha irmã, vocês que tiraram vida, arrependei-vos, porque muitas lágrimas vocês vão derramar. Saiba, porque vocês não conseguem perdoar uma vez sequer. A Bíblia diz que é perdoando que somos perdoados. E se você não perdoa o seu inimigo, e naquele dia, quando você pedir perdão também pelos seus pecados a Jesus, será que ele vai perdoar? E estou dizendo e falando para os meus irmãos, não apoio o erro. E que não para a minha glória, mas para a glória de Deus, tive um bom ensinamento. Nunca passou pela minha cabeça roubar o que é dos outros, nem tirar o que é dos outros. Nunca passou pela minha cabeça, às vezes sim, por causa de muitas coisas, para não mentir, a gente pode até matar em pensamento, sabe? No pensamento a gente pode até matar, quando vê coisas erradas. Mas o que eu quero vos dizer, a gente arrepende-se. E isso eu estou falando antes, quando era outrora do mundo. Mas quando acedi ao Senhor Jesus, isso foi abolido. Amém, meus irmãos? Então, minha irmã e meu irmão, eu sei que muitas pessoas não vão concordarem com as minhas palavras. Mas o que eu estou falando é espiritual. Que a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9. Não penseis, é melhor ler, tá, meus irmãos? Porque você pode conferir na sua palavra aí, para não estar... esse irmão é doido aí, tá falando coisas que não provém, é o que ele quer falar. Não é isso, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, eu sempre gosto de tocar, ler esse versículo, porque ele é a chave áurea da coisa, para a pessoa entender que tudo que você faz que é injusto, ela lhe condena. Sabe por quê? Porque eu creio muito na palavra do Senhor, o que ela diz eu assino embaixo. Por trás de tantas mentiras e tantas verdades, eu creio na palavra de Deus. Ela diz que existe o mal e existe o bem é Deus e o mal é inimigo. E ela veio para usar a mente e as cabeças dessas pessoas. Você vê em 1 Coríntios capítulo 6, no versos 9, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não vos enganei, nem os devassos, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os mentirosos, nem os murmuradores vão herdar o reino de Deus. Você percebe que nem ladrões que dá nenhum, e nem murmuradores dá também, nem ladrões e nem os roubadores, que é a mesma coisa, eles não têm salvação. Então aqueles que vão roubar e morrem, perdem a salvação. Aqueles que vão assaltar e morrem, perdem a salvação. Tá entendendo? Mas da mesma forma, o assassino também não tem salvação. Amém, meu irmão? Vamos ver se é verdade. Se o assassino ele tem salvação. Porque você que está acostumado a tirar vidas por forças menores, você pica-lhe bala da pessoa. Você, não, quero matar, é um a menos. Uns usa os argumentos de, é um CPF apagado. É um mal a menos, é um a menos. Meus irmãos,
o mal ele sempre vai existir até a volta de Jesus, ele sempre vai existir. O inimigo, ele sempre vai usar pessoas e mais pessoas. O certo não é matar, porque existe justiça. E quem planta, colhe. Então, se você não é certo os irmãos errados tirar a vida de um policial, e não é certo um policial tirar a vida do irmão errado. Mas as pessoas dizem, não, mas a justiça solta depois, eles vão continuar matando e roubando. Certo, eu até concordo também com as coisas dessa. Mas, o que você puder fazer para não matar, não tirar vidas, porque as pessoas que matam, ela se tornou assassino. Assassino tem salvação. Você tem que saber que por mais que você viva a vida toda matando, um dia você vai pagar pelas mortes todas. Você vai morrer sem salvação. E quando você estiver lá do outro lado, lá no outro lado, no inferno, você vai pagar. Aqueles tiros que você deu, você vai ficar levando tiro por segundo lá no inferno. Os demônios vão te torturar lá no inferno. Você vai ter a mesma lembrança que você fazia, que você matava. E os demônios vão passar na tua cara. Olha aí, lembra que você deu um tiro naquele dia e tá fulano? Então lá não tem morte. A morte fugirá de volta. Lá no inferno não tem mais morte. Você vai só sofrer. Rangeiras e rangeiras de dentes. Sofrimento, tortura pelos demônios. Então é assim. Então você vai ficar levando tiro por segundo lá no inferno. Aquelas pessoas que você tirou a vida dela, você vai se encontrar com ela lá no inferno. Elas vão brigar com você lá e vão. Elas não têm força de fazer nada com você, mas os demônios vão ficar lá. Vocês vão ver ela lá no inferno. Você apenas antecipou a entrada dela no inferno e vocês vão se encontrar com ela lá. Amém? Vamos ver o que é que diz Apocalipse. Apocalipse. Vamos chegar aqui. Apocalipse capítulo... Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 7. Vamos ver se eu chego lá, para você entender, para não dizer que eu estou falando coisa de mim, amém? Apocalipse capítulo 22, tá? Que ele vai estar assim, né? Porque é o contrário, 22, verso 7, vamos ver se vamos chegar lá. Eis que veio em breve, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Eu estou guardando, estou falando que é verdade. Eu, João, sou o que vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, me prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele quis adorar o anjo, porque ele viu o anjo e quis se ajoelhar. O anjo não aceitou a adoração, falou, não se ajoelhe não, porque eu não sou digno de adoração. Só Deus merece ser adorado. Você só pode se ajoelhar nos pés de Jesus, amém? E quando ouvi e me prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo, e então ele disse, não façais isso, sou o teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus, só Deus. E disse-me ainda, não seles as palavras de profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, continue o justo, continue na prática da justiça, o santo, continue ele sendo santo. Se você é certo, continue sendo a pessoa reta, que grande é seu galardão. O justo a praticar injustiça, né? Continue. O injusto a praticar injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, e continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que viu em breve, e estão comigo, meu galardão para retribuir cada um conforme as suas obras. Tudo que você faz, vai vir julgamento. Se você mata, você vai pagar, vai vir a cobrança depois. Se você rouba, vai vir a cobrança depois. Tudo vai ser cobrado. Vamos prestar conta até de uma palavra que falamos. Amém, meu irmão? Conforme as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, e o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, lavar, se santificar e deixar de fazer o pecado. Que tenha o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Agora, é no versos 15, Apocalipse capítulo 22, versos 15. Vamos ver a lista de pessoas que ficarão de fora. Vamos ver? Vamos ver quem morrendo hoje, praticando o erro, se vai entrar no céu ou vai para o paraíso, se vai para o paraíso ou vai para o inferno. No versos 15 de Apocalipse, meus irmãos, aqui, ó. Amém? Apocalipse 22, versos 15 está assim, ó. E ficarão de fora os cães
os feiticeiros que não vão entrar no reino de Deus, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos. Tá vendo? Os assassinos, os idolatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Percebe que esse versículo ele é a chave áurea da coisa? Percebe que esse versículo é uma determinação, ele está determinado. Não tem como mudar. Não será tirado um tio nem um jota. Então, se Jesus está dizendo que assassinos não herdarão o reino de Deus, não tem salvação. Então, se você tem uma oportunidade, meu irmão, de tirar na cabeça do indivíduo, do irmão errado, se puder tirar na perna, por que não atira na perna? Até porque ele vai sofrer uns dias e pode se redimir. Ele pode se arrepender do pecado. Eles podem aceitar Jesus e ter um encontro com Jesus e se arrepender de roubar, se arrepender de matar, se arrepender de estrupar. E ele, assim como o ladrão se arrependeu lá na cruz do Calvário, também você pode se arrepender. Então, se você tira a vida de uma pessoa, você acha que está fazendo grande coisa. Eu estou limpando o mundo. Eu estou limpando o mundo. Eu matei um bandido que está matando, roubando todos os dias. Mas você, analisando, você não é melhor do que ele em nada. Não é melhor. Porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tanto faz o assassino como uma mentira. A mentira também condena, a pessoa perde a salvação. Roubar, perde a salvação. Murmurar é um pecado gravíssimo, perde a salvação. Se maldizer, perde a salvação. Se prostituir, perde a salvação. Vícios, com cachaça, só cachaça, álcool. A Bíblia diz que bêbado não herdará o reino de Deus. Ele é suicida, ele está tirando a própria vida, ele está se matando. O viciado não tem salvação, está tirando a própria vida. Também perde a salvação. Então não há pecadinho nem pecadão. Tanto vai você roubar, matar, mentir, se maldizer, murmurar é pecado de morte, pecado gravíssimo. Pode ter alguma oportunidade de se arrepender e ser salvo sim. Só o pecado contra o Espírito Santo que não tem pecado. Mas você percebe que a Bíblia diz que Apocalipse capítulo 20, versos 15, ficarão de fora os cães. Já me perguntaram o que é os cães escrito na Bíblia. Você quer saber o que é os cães? Vou falar para você. Os cães são aqueles que não aceitam Jesus, não adoram a Deus, se levantam com os que adoram a Deus, critica, fala mal do que aqueles que adoram. Tem pessoas falando, ó, esse crente velho doido, fica gritando a noite toda, precisa gritar, precisa adorar. Eles estão adorando, exaltando e louvando ao Senhor. Já tem pessoas que eu repreendi, ó, esse crente vai ficar gritando, pra que essa gritaiagem? Estão gritando, no mundo a gente não gritava, não adorava, não louvava o inimigo. Que nós não pode hoje gritar, aleluia, glórias a Deus, louvar a Deus. A Bíblia diz que tudo tem fogo, louve ao Senhor. Deus é digno de exaltação, louvor, adoração, ser exaltado e magnificado. Então você deve sim adorar a Deus, louvar com amor, pode adorar, não é pecado. Mas cães, essas pessoas que criticam, falam mal, nem adora a Deus e fala mal do que adora. Não adora a Deus e critica, atrapalha o culto, mata os cristãos, persegue os cristãos, crucifica os cristãos, esquarteja os cristãos, queima os cristãos. Esses são cães. Cães não herdará o reino de Deus. É o que nem adora a Deus e nem deixa quem quer adorar. Porque você tem um livre-arbítrio, não tem? Para ser que você quer que seja. Então a pessoa nem adora a Deus, nem exalta, nem louvam. Porque Deus fez o homem para adorar a Deus, para adorá-lo. A pessoa nem louva, nem adora e critica e atrapalha, persegue, fala mal de quem adora a Deus. Porque quem adora a Deus, Deus é digno de ser adorado. Você vê que o anjo, João, quando viu o anjo, foi se ajoelhar, porque ele viu um anjo, um ser celestial. E o anjo não aceitou a adoração, esse era um verdadeiro anjo. Agora, vem homens aí e mulheres que querem ser adorados. O pessoal se ajoelha nos pés dos homens, ajoelha nos pés de estátua, ajoelha nos pés de estátua de gesso, de ferro, de preto, de pau, de cobre. Ajoelha-se diante do homem, ajoelha diante de qualquer coisa. Então só Deus é digno de adoração, só Deus merece que você ajoelhe-se nos pés dele, chore, louve, adore e louve. Amém, meu irmão? Então só Deus. Então a Bíblia diz que Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 22, versos 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Quem é feiticeiro, quem é macumbeiro, não tem salvação perante a Bíblia. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros. Impuro é que faz tudo errado, troca de opção. Homem ou mulher, troca de opção, são impuros. Os impuros,
os assassinos, quem tira a vida de uma pessoa é uma vida. O fôlego de vida só pode ser tirado por Deus. Só Deus pode tirar o fôlego de vida. Então, quando você tira a vida de uma pessoa, você está passando por cima de Deus. Se você for em legítima defesa, Deus pode até aprovar. Você morreu para não matar. Mas quando você tira uma vida por perversidade, sem mais nem menos, você está fazendo justiça com as próprias mãos. E Deus diz que a justiça cabe a Ele. Então, quando você tira a vida de uma pessoa, você está com o sangue dele. Você vai pagar pelo aquele sangue. Você vai pagar. Então, assassinos não herdarão o reino de Deus. Nem os assassinos, nem os idolatras, quem adora qualquer coisa, adora imagem, adora o homem, adora a cobra, réptil, pau, pedra, né? E todos aqueles que amam e praticam mentira. Jesus diz, verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito é noivo, o Espírito é o Espírito Santo e a noiva é a igreja, dizem, vem. E aquele que ouvir, diga, vem. Aquele que tiver sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Declaro a todo aquele que ouve a palavra, aqueles que ouvem a palavra de Deus e da profecia deste livro, e se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas. Você perde a salvação de todo jeito, aquele que alterar a palavra de Deus ou tirar neste livro. E se alguém tirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida. Também perde a salvação. E da cidade santa, que estão escritas nesse livro. E aquele que dá testemunho disso diz, certamente veio em breve. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo esteja com todos. Essa palavra, meus irmãos, esse encontro que eu tive aqui, não é para fazer você ficar com raiva de mim, não é para exaltar o homem, não é para tirar ninguém, porque a lei de Deus, ela serve. O que é ligado na terra é ligado no céu. A lei de Deus, ela serve no céu e na terra. Foi por isso que Deus constituiu o homem e as leis. Mas vamos fazer as leis com justiça. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, não penseis que os injustos herdarão o reino de Deus. Tudo que é injustiça, tudo que você faz de errado é injusto, e injusto não herdará o reino de Deus. Então, se você puder fazer a vontade de Deus, meus irmãos, meus amigos policiais, eu amo vocês demais, de coração. Não, eu amo vocês em Cristo Jesus, porque eu estou botando Jesus acima, eu estou usando Jesus, que eu amo só por causa dele, não. Eu amo vocês são filhos de Deus. E há muitos policiais bons, há muitos policiais que é de Deus, e só faz alguma coisa errada nos últimos casos. Tem muitos policiais, homens de Deus e mulheres de Deus, mas também tem homens e mulheres de Deus lá fora. E os irmãos e irmãs errados que, por forças menores, quiseram seguir alguma facção ou querem roubar, ficam roubando, eles estão possuídos pelos espíritos de roubo. É um espírito que faz a pessoa roubar. Que a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue a luta. Nós devemos orar. Se eu sei que o irmãozinho está roubando ali, eu vou orar por ele, para que a oração do justo pode muito seus efeitos. Se eu tiver justo ou digno de orar, Deus ouvir minha oração, Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa. E até mesmo se ele for roubar e tiver a oportunidade de matar alguém, ele se arrepende na hora e não mata. Ele não matando a vida daquela pessoa, é Deus trabalhando no coração dele. Se ele se prepara para roubar, a consciência dele vai doer, vai pesar e ele desiste de roubar. Porque a oração está fazendo efeito. E se você, meu amigo policial, tem uma oportunidade de tirar a vida de uma pessoa, mas você se arrepende na hora, leve preso para ele pagar. A sua parte você fez. Você prendeu. Se a justiça soltou, é problema deles. Você fez o seu trabalho. Você ganha para fazer o seu trabalho, mas não para tirar a vida de pessoas. E nem também os meus irmãos errados e minhas irmãs erradas, que por forças menores decidiram, e por estar, a Bíblia diz que a mente vazia é a oficina do inimigo. Como é que a pessoa pode ocupar a mente com coisas boas, estando nos caminhos do Senhor, na igreja, em qualquer igreja? Você vai ouvir a palavra do Senhor, você vai meditar na palavra do Senhor, você vai ouvir a palavra. Os louvores tocam o teu coração, elas te fazem derramar lágrimas e quebrantam o teu coração. A palavra, ela liberta. Não há clínica, não há casa de recuperação que recupere uma pessoa. Um viciado que deixa os vícios, um ladrão que deixa de roubar, um assassino que deixa de matar, um viciado que deixa de usar droga, ele só vai se libertar, eu garanto, com toda certeza e plena convicção. Essas pessoas, elas só vão ser libertas na casa do Senhor. Porque a Bíblia diz que a igreja é o hospital. Assim como existe o hospital para curar os enfermos,
A igreja também é um hospital espiritual. Lá que o homem e a mulher, tendo um encontro com Jesus, deixa de roubar, deixa de matar, deixa de falar mal, deixa de prostituir, deixa de fazer tudo que é errado e vai se santificando. Vai se santificando. Aí no Facebook ou no YouTube tem lá conselhos aos novos convertidos. Uma pessoa, quando aceita o Senhor Jesus e continua perseverando aos poucos, mesmo sem força, vai engateando. Se ela rouba, ela vai ser libertada do roubo, eu garanto isso. Se ela der ouvido à palavra, a palavra vai libertando. Ela vai ouvindo a palavra, ela vai se prostituir, ela vai deixar de se prostituir. Se ela usa droga, ela vai deixar de se prostituir. Não há clínica de recuperação, nem casa de repouso que vai libertar ninguém, não. Não há hospital, não há palavras que vai. Só a palavra de Deus, só a igreja vai libertar o homem e a mulher e transformando no novo homem e numa nova mulher. Então o ladrão só é liberto na igreja. O assassino só é liberto na igreja. Hospital espiritual. O indivíduo, seja lá quem for, o homem que escolheu por forças menores uma facção, seja qualquer uma delas, seja o primeiro comando, seja o Al-Qaeda, seja qualquer facção, seja uma mulher que ela resolve se prostituir numa casa, vamos dizer assim, a palavra normal, o cabaré, né? Na boate. Seja um homem que queira ser garoto de programa. Seja um homem ou uma mulher que trocou de opção sexual. Não é vontade dela. Não é a vontade própria dela. Ela está sendo escravizada pelo inimigo. O inimigo entrou na mente. Eu falei agora que a mente vazia é a oficina do inimigo. Por que é que o jovem ele se perde? Por influência. Se o jovem arrumar amigos e amigas da igreja, por influência deles, eles vão para a igreja. Por que é que o rapaz, o jovem se perde? Por influência, vamos roubar. Vai influenciando, ele vai roubar também. Por que é que o jovem ele começa a usar maconha ou outras drogas? Porque ele vai influenciado pelos amigos, que não são amigos. Amigo é aquele que repreende, não, irmão, eu tô nesse aqui, mas não entro nessa não. Ou não bebe não, irmão, eu tô bebendo, mas não beba não. Esse é o verdadeiro amigo. Então, a legião, ela entra na cabeça do jovem. Uma laranja podre, ela põe um monte a apodrecer. Então, um jovem que, por forças menores, começa a influenciar os outros jovens. E os jovens vão se perdendo. Um se perdeu, começou a fumar. Aí começa. E ali eles vai sempre participando de outras coisas. Tudo que o inimigo oferece. Ele vem para isso, para matar e destruir. E destrói as cabeças, destrói os jovens, coloca a mocinha que ainda é virgem para se perder e ser garota de programa. Os homens para se prostituir e ser garoto de programa. Tudo isso são espíritos mundanos, aqueles espíritos que desceram com Satanás. Quando Satanás foi expulso do paraíso, juntamente com ele, 1/3 dos anjos que se corromperam. De cada 1000 anjos, 300 anjos se corromperam, se rebelaram contra Deus. Estão fazendo a vontade do inimigo, sendo escravo com ele. Então todos os dias é feito reuniões. Há demônios que vão fazer o casamento brigar para destruir esse casamento. Há demônios que vão fazer a família se destruir, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. Por que que uma mulher ela traz o marido? O espírito de pombagira pegou ela. Por que é que uma mulher chega a matar o próprio filho? O espírito da morte pegou ela. Por que é que um filho mata o pai? O espírito da morte pegou ele. Por que é que um pai mata o filho? O espírito da morte pegou ele. Ele estava com a cabeça vazia. O inimigo veio e prendeu na mente dele o coração. Maquinou, projetou e ele vai e pratica o espírito. Enquanto ele faz mais, vai morrendo mais espírito. Mais espírito. Tem pessoas que podem ter legiões. O gadareno, ele estava com legião de demônio. Legião de demônio, o gadareno. Então, possivelmente, um homem que está numa facção, um homem que está roubando, matando, destruindo, um homem que faz justiça pelas próprias mãos, um rapaz roubou, ele vai, leva a pessoa, vai ali e mete no pau, tortura, mata, queima, esquarteja, corta o braço. Isso aí eles estão com espírito de morte. Não consegue perdoar uma vez. Jesus perdoou você, meu irmão, me perdoou. E por que é que vou eu? A pessoa me roubou. Eu já peguei várias pessoas me roubando. E eu não vou dizer que eu sou o bonzinho não, mas eu quero seguir a palavra. E também não estou fazendo isso para que ninguém venha me roubar. Mas eu estou falando a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus para vocês. Então quando a pessoa
Se a pessoa roubar e eu for cortar o braço dele, eu estou fazendo justiça com as próprias mãos. Quem sou eu para julgar aquela pessoa? Só Deus. O julgamento cabe a Deus, a justiça cabe a Deus. E quando eu julgo, eu estou tomando o lugar de Deus. Quando eu acuso, eu estou tomando o lugar do inimigo. O acusador é ele, o acusador das nossas almas. Quando eu julgo você, eu estou tomando o lugar de Deus, eu estou sendo juiz. Quando eu acuso, eu estou tomando o lugar do inimigo. Quando eu calunio, eu estou tomando o lugar do inimigo. Esse emprego é dele, meu irmão. Não queira tomar o emprego do diabo. Não queira tomar a função de Deus, de juiz. Não calunie, não fale mal, não minta. Se um caiu nas drogas, fosse menor, não critique, ajude ele com palavras. Pregue o evangelho da Boas Novas. Que só o evangelho pode salvar essa pessoa. Meus irmãos e minhas irmãs. Então, nessa palavra, eu tomei início para que a pessoa tenha... Nós não devemos nos vangloriar nas desgraças dos outros, nas derrotas dos outros. Porque quando eu fui comentar, rapaz, um rapazinho ali foi roubar, um rapaz de 15 anos, e mataram ele, morreu. Várias pessoas dentro da igreja falaram, que coisa boa, é um ameno, um CPF cancelado. Um ladrão ameno que está roubando no meio do mundo. Meus irmãos, o mal sempre vai continuar. Mais o mal do que o bem ninguém quer fazer. A Bíblia diz que pecado é deixar de fazer o bem. A Bíblia diz em João 8, versículo 49, maldito é o homem que nada sabe da lei, a lei de Deus. Uma pessoa que não sabe nada da lei, da palavra do Senhor, ela torna-se uma pessoa maldita. Que a palavra de Deus, ela é vida e vida com abundância, ela penetra até o profundo da alma. Eu pregando para vocês aí agora, eu estou pregando primeiramente para mim, a palavra vem toda para mim, vai se encaixando aqui no meu coração e na minha mente. Então, o pecado não compensa, o mal não compensa, a maldade não compensa, porque tudo vem a julgamento. A Bíblia diz que vamos ser julgados pelas nossas obras. Então, tudo que fazemos de bom, vamos receber a recompensa. E tudo que fazemos de mal, vamos receber a recompensa. Que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Você me engana seu pai, a sua mãe, engana o policial, engana o irmão errado, engana a sua mãe, engana seu pai, engana seu irmão, sua irmã, mas Deus ninguém engana. Deus vê. Além dos olhos de Deus estar como chama de fogo, atento a tudo, tem os anjos relatores, os anjos de Deus que notificam tudo, escrevendo tintim por tintim o que você está aprontando todos os dias. Se você falar um palavrão, os anjos, Mário Sérgio falou um palavrão agora. Se você falou mal do irmão, os anjos, notou tudo. Se você mandou fulano e tal tomar naquela benção, eles notaram tudo. Se você tirou a vida de uma pessoa, você no escondido tirou a vida daquela pessoa. Mas ali, Deus viu com os próprios olhos. Os anjos notou, tal dia 7 de dezembro, fulano de tal, atirou na cabeça de tal fulano, deu 3 tiros. Está notado. Quando você esquarteja uma pessoa, fulano de tal, usado pelo inimigo tal dia, o espírito da morte tal, esquartejou fulano de tal dia. E ali o teu saldo vai aumentando. As tuas listras, as tuas folhas, os anjos vão escrevendo tudo. Nada passa desapercebido. No dia do julgamento, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará, lá dá tudo escrito que você fez. Você falou mal, está escrito. Você mentiu, está escrito. Você roubou, está escrito. Você enganou, está escrito. Você falou mal, está escrito. Você traiu sua esposa, está escrito. Você traiu seu esposo, está escrito. Você passou a mão no troquinho ali, está escrito. Você roubou seu pai, sua mãe, está escrito. Você falou mal do seu pai e da sua mãe, está escrito. Você enganou, você foi estelionato, você enganou as nações, enganou seja o que for, está escrito. Não tem para onde correr, meu irmão e minha irmã. Está escrito. Que a Bíblia diz que que livros foram abertos. Ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Jesus vai abrir o livro da vida. Seu nome não está lá? Afastai-me de mim, maldito, eu não vos conheço. E ainda que o seu nome esteja escrito, aí livros vão ser abertos. Jesus, vai lá, vai olhar tintim. Eita, fulano de tal tinha me aceitado, se confessou, aceitou meu nome, mas tal dia ele roubou, tal dia ele traiu a esposa, tal dia ela traiu o esposo,
Tal dia ele se prostituiu, tal dia ele roubou, tal dia ele matou, tudo está lá. E aí, Jesus vai dar o teu julgamento. Deus vai dar o teu julgamento. Afastai-me de mim, maldito. O inferno é teu lugar. Porque vai ter seres celestiais que vai questionar: mas Jesus, mas Deus, essa pessoa não merece ser salva? E Jesus vai levantar o livro da vida e vai dizer: julgue-se por si mesmo se essa pessoa merece ou não merece estar no céu. Então, tudo vem a julgamento, meu irmão e minha irmã. Então o que vós praticais, está praticando, fazendo coisas erradas. O mal não compensa, o crime não compensa. O vício não compensa, o pecado não compensa, porque tudo você vai pagar por aquela coisa. Você sabe que até para morrer você paga. A pessoa paga para ir para o inferno. Para o céu é de graça. Só tem um custo: obediência. É de graça, nós não merecemos a salvação. Mas Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. É um dom gratuito de Deus. Mas a pessoa, se ele vai usar droga, ele paga a droga. Ele está se usando droga para se tirar a própria vida. O bêbado, o alcoólatra, ele vai e compra um litro de cachaça. Ele comprou para tirar a própria vida. As consequências vêm, um dia ele vai pagar. As doenças que vão alimentar. O cigarro tem 4.750 substâncias. É um veneno. A pessoa compra ele, certo? E ingere e fuma. Vai ter as consequências. Mais tarde vem as doenças. Então ele pagou para tirar a própria vida. E pagou para depois perder a salvação. Ele pagou para o inimigo levar a alma dele para o inferno. A Bíblia diz que Deus, meu irmão, vem aqui, ó. Vem aqui. A Bíblia diz que Deus fez o inferno para Satanás e seus adeptos, seus anjos caídos. Mas o homem e a mulher se coloca com seus próprios pés. O homem, ele perde a salvação por rejeitar a salvação. É de graça. Qual é mais fácil? É obedecer ou desobedecer? Se eu sei que matar é pecado, por que eu vou matar? Não é melhor deixar de matar para fazer a vontade de Deus? É melhor fazer a vontade de Deus ou a vontade do diabo? É melhor fazer a vontade de Deus ou a vontade do inimigo? Se vem dois pensamentos cocheando no meu coração, né? Vem um pensamento para eu roubar. Eu vi uma coisa fácil, eu vou roubar. Aí vem um pensamento: não faça isso. Qual é melhor, dar ouvido para roubar ou ouvido para não roubar? Se eu for roubar, a consciência vai arder. Eu vou fazer a vontade do inimigo. E o inimigo, ó, opa! Mais um que caiu aí no meu, eu usei a mente dele. E se você não faz, sua consciência está limpa, rapaz. E tudo que você vai fazendo de bom é notificado nos livros das boas obras e mais obras. Meu irmão e minha irmã, vem cá. Não faça o errado. Você tem casa, 3, 4 carros, 1, 2, 3 casas, enganando as pessoas, roubando, tirando do próximo, seja no roubo, seja assaltando. Você tem moto, casa, carro, o diabo dá, o diabo tira, o diabo usou tua mente para roubar. Então se você tem moto, carro, seja lá o que for, casa, apartamento, o diabo vai tirar, vai ter a hora que ele vai tirar. A cobrança é 10 vezes mais quando ele cobrar de você. Se você tomou algo que não era seu, o inimigo vai, porque o inimigo te usou para tirar do seu próximo. Te usou para roubar, te usou para tirar uma vida da pessoa, roubou e ainda matou. Então você tornou-se assassino, e assassino não tem salvação. Então arrependei-vos, que o dia de amanhã pertence a Deus. Você pode morrer hoje mesmo. E se você morrer em pecado, não tem salvação, é inferno direto. Agora, se você se arrepender das transgressões, se arrepender de matar, se arrepender de roubar, se arrepender de se prostituir, se arrepender de se drogar, de tudo, você se arrependendo, você vai se santificando. Vai saindo mal, ó, vai saindo tudo que outra sujeira, ódio, rancor, tudo no seu coração. E vai limpando. E naquele grande dia, você aceitando Jesus, quando seu fôlego de vida sair, sua alma vai para um lugar bom. Aguardar o julgamento em um lugar bom. E aqueles que morrem roubando ou matando, como muitos estão sendo agora, nesse momento, quando eu estou falando com você, muitas pessoas estão morrendo. Sem Jesus, os demônios, os anjos do mal, já saem levando sua alma para um lugar medonho, em guiné-ferro, cheios de dores, sofrimentos, e estando perfeitamente vivos. Ao entrar neste lugar, ele vai entrar com a lembrança da própria roupa que estava. Se ele matava, ele vai estar com a lembrança que matou. Que lá vai ter os acusadores, os anjos do mal, os demônios. Olha lá, tu estava matando lá onde tu estava, né? Estrupando aqui, tu vai ser estrupado também. E lá não tem para onde correr. Na mão dos demônios não tem para onde correr.
lá é o destino final da sua alma. Então vamos se arrepender das nossas transgressões. Se você rouba, vamos deixar de roubar. Se você mata, vamos deixar de matar. Se você está sendo viciado, deixe os vícios, deixe a prostituição e corra nos braços do Senhor. Porque enquanto estamos falando aqui, pessoas estão partindo dessa vida para outra. E quem parte com Jesus vai para os seus de Abraão. Oi, irmã, amém? Paz, irmã? Então, meus irmãos, eu no decorrer da minha vida, antes de ascender a Jesus, acender a luz de Deus, antes de conhecer a Jesus, nasceu-se o desejo no meu coração, mais pela dor do que por amor, quando eu fui para os caminhos de Deus. Mas eu tenho me esforçado para andar nos caminhos do Senhor, e assim como Deus, assim como Jesus me libertou de 1000 coisas, você também pode ser liberto. Porque o inimigo, como diz, ele veio para matar, destruir e roubar. E teve homens e mulheres que, por causa das drogas, o inimigo, quando é uma legião de espírito que faz a pessoa usar drogas, seja qualquer uma delas. E juntamente com esse espírito, vem um espírito que tira, suga o amor. A pessoa, ela perde o amor pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo esposo e pela esposa. Elas vem outro espírito que leva ela para virar mendigo, moradora de rua. Ela não sente saudade da casa. Ela não sente amor pelo filho. Ela não sente amor pelo esposo e pela esposa. Ela prefere as drogas. Ela prefere dormir no meio da rua. Ela prefere ficar todas sujas, mendigas, cheia de perebas, cheia de feridas, contusões. Por quê? O espírito, ele traz outro espírito. O espírito, ele coloca você acha que está fazendo tudo certo, você acha. Porque o espírito, ele coloca na sua mente para que o errado seja certo e o certo seja errado. Então ele vai vindo, e vai vindo arrastando mais demônios. E por isso que é praticamente uma vida sem retorno. Quando o viciado, a viciada, ela se vicia, quase são neutros, quase são evasivos, quase são 1, 2, 3, 4, 5% dessas pessoas se redimem e volta atrás, se conserta ou não tem caída. Então, meu irmão e minha irmã, vocês que começaram, até por esportes, a entrar por esses caminhos, são caminhos tortuosos, são caminhos que levam você à perdição, leva você à falta de amor, falta de caráter, falta de respeito, falta de amor ao próximo e até amor à sua própria vida você não tem. Então, estão partindo para essas vidas? Desistam enquanto é tempo, vai procurar o hospital. Meus irmãos, a verdadeira alegria é a alegria da salvação. Mulher não é a alegria da salvação. O homem não é a alegria da salvação. O dinheiro não é a alegria da salvação. A esposa, o esposo não é a alegria da salvação. Os vícios, o álcool, as drogas não são a alegria da salvação. A alegria de viver, que faz a gente perceber que os dias são curtos. Você vive o dia, quando é 5, 6 horas, você está com saudade de viver o dia de novo. Por quê? Foi prazeroso viver o dia com Jesus no coração. Coração cheio de amor ao próximo. Se você olhava com um olhar de desprezo para um morador de rua, para um homem ou uma mulher que trocou de opção, você olha, passa a olhar com ar de misericórdia para aquela pessoa. Você vê um bêbado, uma bêbada caída, você passa a olhar com ar de misericórdia. Você vê uma pessoa desempregada, você passa a olhar com misericórdia, você começa a abençoar aquelas pessoas. Você tinha ódio dessas coisas, você passa a olhar com amor para aquelas coisas. Você vê uma pessoa precisando de um conselho, você sabiamente vai ter um conselho em espírito e em verdade para falar para aquela pessoa uma palavra salva, cura, liberta. Então, você nos caminhos do Senhor, você vai ocupar a sua mente com coisas sãs, coisas salvas, coisas de Deus. As coisas de Deus salva, cura, liberta e edifica. O pensamento em Deus bloqueia os maus pensamentos. Quando você está com Jesus no coração, a Bíblia diz que aqueles que têm encontro com Jesus, nova criatura há. E se realmente conhecereis a Jesus, então sereis livre. Livre de desejo de suicídio, livre de desejo de mentir, livre de desejo de roubar, livre de desejo de se drogar, livre de desejo de matar, livre de desejo de criticar, livre de desejo de tudo quanto é do mal. Você vai ficar livre desses desejos. De uma dúvida,
Por exemplo, você sabe que o caminho de Deus é o caminho certo, não tem nada torto. Você vai ter a plena convicção que o caminho de Deus é certo. O caminho do diabo é errado. O caminho do pecado é errado. O caminho das coisas erradas é errada. Então você vai ter discernimento e distinguir que aquilo é errado. E antes de você ir, você dá ouvido à voz de Deus. Então quando chegar alguma pessoa, irmão, vamos ali, vamos, tenha domínio próprio. Rapaz, vamos praticar um crime ali, que se der certo, vai mudar nossas vidas. Não vai mudar, meu irmão. Ele vai te atrair cada vez mais pro buraco. Você fez um assalto, deu certo, você vai querer assaltar direto. O inimigo sempre vai botar na tua cabeça para você assaltar. Se você matou, matei a primeira, não custa matar a segunda. Vai continuar matando e o diabo sempre vai te usando. E tu vai ser nada mais, nada menos instrumento dele, servo dele, escravo dele, obedecendo o que ele faz, derramar sangue de pessoas. E isso vai custar caro num grande dia ou até mesmo em vida aqui. Tudo que a gente planta gera uma consequência. Tudo que façamos errado gera consequência. De bom gera consequência.